médico. Você queria fazer um comentário, Edson? Eu queria... É o seguinte, eu estava vendo por alguns comentários dos ouvintes. Eu tenho uma palestra, Cláudio, que é Saber Ouvir. Tá? Parece estranho você ter um tema como esse, né? Boa. Mas as pessoas, elas precisam aprender a ouvir. Se você ouve determinada pessoa falando sobre uma coisa, mas você a ouve já, vamos assim dizer, com ideias pré-concebidas, dificilmente você vai concordar com o que ela está dizendo, porque você quer ouvir aquilo que ela quer que você diga. Ou melhor, você quer que ela fale aquilo que você quer ouvir de fato, porque você tem suas ideias pré-concebidas. E para você participar de um processo onde você tenha que aprender a ouvir de fato, você tem que se abstrair, você tem que considerar o que o outro está dizendo, tá certo? E não fazer uma análise baseada no que o outro está dizendo com base no seu conhecimento, nos seus interesses. Em nenhum momento aqui eu falei que eu era favorável à ditadura militar, sempre disse aqui que eu sou favorável à democracia, só fiz alguns comentários baseados na minha experiência, tá certo? E baseado naquilo que está acontecendo com o próprio país. O país está aprendendo a ser democrata, na verdade. Sim. É isso que está acontecendo conosco. 30 anos não é nada, né? Não é nada. É isso que eu estou falando em comparação com a história de outros países milenares. É isso. Legal. Fátima Araújo diz o seguinte: tenho 67 anos e concordo plenamente com o Edson. Temos que ter liberdade com respeito e responsabilidade. Aqui pelo WhatsApp. Janina Barroso, bom dia. Fico pensando na mudança que nosso planeta tem que passar e fico com medo de prevalecer aquele ditado: se não for pelo amor, será pela dor. Será que vamos ter que perder a democracia para poder aprender? Ela que é de Macapá está ouvindo e assistindo aí Manhã Boa Nova. Solange Vitorino, olá. Marizilda Nunes mandando seu bom dia. Elisete Chiode, bom dia, muita luz. Fátima Machado, não sou a favor da ditadura, sou a favor da ordem, da ética e dos valores morais. Viviane Luz Manzano, está em Penápolis, interior do estado de São Paulo. Estou no sítio assistindo, parabéns pela programação. Beleza, hein, Viviane? Márcia Medeiros, bom dia. Dalva Foli está na audiência. Vanilda Beltrame também está aqui com a gente. Ela diz: para ter uma democracia precisa ter ordem, se organizar esse país nunca haverá democracia. A Fátima Alves diz o seguinte: bom dia, eu tenho uma dúvida. Não sei se vocês poderiam comentar a previsão que Chico Xavier fez há muito tempo atrás. O que vocês têm a dizer sobre isso? E aí, Edson? 19? Pode ser, né? Olha, esquece isso. Essa dita profecia do Chico, na verdade, ela, segundo o que se tem informação, foi falada numa madrugada entre o Chico e uma pessoa chamada Geraldinho, tá? Então, não dê atenção para isso não, porque não vale a pena, e profecias nenhumas são feitas por espíritos superiores. Boa. Vanilda Beltrame diz: concorda aqui com o palestrante. Suzeli Oliveira Lima está na audiência. Gilberto Brandão, tá certo, Edson. A Suzeli diz o seguinte: este é o maior ponto da democracia, o respeito pela opinião do outro. A Shirley Samuel: respeito sua opinião, porém você não estava dentro dos quartéis para ver as torturas. A Fátima Machado: concordo com o palestrante, vivi esta época e não vi nada do que propagam. Ia aos bailes com amigos e andava a pé nas ruas da madrugada e voltava e nunca fui abordada nem por polícia nem por bandidos. Hoje, infelizmente, não temos esta insegurança. Elizabeth Caire está na nossa audiência. Adélia Freitas, bom dia, paz e luz no coração, hoje e sempre. A Vera Lúcia Souza, ele está certíssimo, eu também passei por esse período. Foi maravilhoso, uma família de 5 irmãos e não fomos para as drogas. Portanto, o senhor está de parabéns. A gente vê que tem um lado e tem outro, cada um dando a sua experiência e a sua visão. Mas a gente não pode querer que os outros, né, acabem falando aquela nossa opinião. Então, Cláudio, de novo, o que eu falei aqui é baseado na minha experiência, tá certo? E outra, Cláudio, você está dizendo aí que você teve familiares que sofreram problemas, tá certo? Ou que viram pelo menos coisas. Sim. Eu confesso que eu não vi nada. E eu vivi muito tempo. E eu tenho uma família de 12 irmãos, caramba. E nós também não... Sabe? Então, de novo, eu estou dizendo da minha experiência, tá certo? E da forma como eu enxergo a coisa. Nós estamos num processo de democracia ainda
curto, é novo, tem muita coisa para ser aprendida. Quando você libera, Cláudio, é natural que as coisas aconteçam dessa forma, até que as coisas se encaixem novamente, entende? Até que as coisas, que as pessoas aprendam de fato, né? Eu queria fazer um comentário, Cláudio, e até um desafio aí para os ouvintes, e para você também, tá? Pode ser? Pode, claro. É um desafio, é o seguinte, não precisa decidir agora, é só para pensar no assunto. Você como espírita, que agora está aprendendo uma série de coisas, que você vê que o espírito aprende, evolui, vivenciando uma série de situações, você, quando lá no plano espiritual, né, desencarnar, você vai olhar assim e falar, caramba, puxa, eu quero contribuir para a transformação do mundo, da humanidade, eu acho que eu me sinto preparado para isso e tal. Você vai escolher vir por um país onde tenha liberdade, ou você vai escolher ir por um país onde exista essa repreensão em todo, para que lá, você inserido nesse contexto, consiga ajudar num processo de transformação? É você como espírito escolhendo. Isso é para se pensar. Pois é, vamos pensar aí, quem quiser dar sua opinião, só mandar aí pelas redes sociais. Pelo WhatsApp, bom dia amigos queridos, parabéns ao Edson pelas colocações, sempre corajosas e ponderadas. Minha mãe sempre fala que na época da ditadura havia mais ordem, as pessoas podiam sair à rua com tranquilidade, não havia muitos bandidos, nem por isso ela é a favor de tortura e de assassinatos, é a opinião aqui da Ana. Quem está aqui é a Maria José da Vila Granada, aqui em São Paulo. Só quero dizer que entendi perfeitamente o que o Edson disse e afirmo também que não passei por grandes sofrimentos. Maria José aí da Vila Granada. O Zezé Freitas está em Toledo, Minas Gerais. Bom dia a todos, concordo plenamente com o Edson. A maioria das pessoas tem dificuldade de ser bom ouvinte, pois saber ouvir é uma arte. Você podia até lançar um livro, viu, Edson, também sobre isso, além da palestra. Realmente é um assunto muito bom, a gente precisa saber ouvir. É que escrever não é fácil, né, Cláudio? E a gente tem tanta coisa para fazer. Mais participação aqui, Edson. Bom dia, Cláudio e Edson. Adorei sua última fala em relação ao saber ouvir. Que pena os comentários de alguns ouvintes. É verdade, o Brasil ainda é muito jovem e, portanto, em muitos aspectos ainda está se debatendo para chegar no equilíbrio. É preciso que todos nós façamos o exercício de assumirmos a responsabilidade por nossas escolhas. É a Ângela aqui da Holanda mandando a sua opinião. A gente pode até colocar como pauta aí nos próximos programas essa questão aí do saber ouvir, né? Legal, vai ser um prazer. A gente pode falar na próxima quinta-feira, se for o caso. Dá um adiantamento aí. Qual que é o primeiro passo aí para ouvir bem? Primeiro, Cláudio, você tem que saber se posicionar, porque a maioria das pessoas, na verdade, elas ouvem para responder, não para compreender. Entende? Você não está preocupado em compreender, você está preocupado em responder para a pessoa. Então, você já vai contradizer. Primeira coisa é abrir a mente para não se deixar influenciar por isso. Ou seja, vamos ouvir o que a pessoa está dizendo, considerar, talvez, o que ela está dizendo, e, quem sabe até, Cláudio, pensar em mudar de opinião. O grande problema das pessoas são as convicções, entende? Você se aferrar ali a uma determinada ideia e não mudar. Eu gosto muito da história do Saulo de Tarso que virou Paulo. Todo mundo conhece essa história, certo? Como Saulo, ele era perseguidor. Depois, como Paulo, ele virou pregador. Olha a diferença. Por que aconteceu isso com ele? Porque ele aprendeu a ouvir, ele ouviu o lado diferente, ele considerou as possibilidades de mudar e mudou. Não estou dizendo que as pessoas têm que mudar, não é isso, mas que elas pensem nisso. Toda vez que a gente vai ouvir alguém, você está ouvindo alguém para responder ou para compreender? Olha, tem uma diferença tão grande. Sim, enorme.